Muito boa noite. Gente, hoje nós estamos pouquinho, vamos interagir, ficar felizes. Boa noite. Que bom. Graça e paz, muita graça e paz, depois desse momento memorável que foi de vocês terem visto eu cantar, e que o Senhor derrame o dom do esquecimento sobre vocês, para vocês não lembrarem nunca mais disso. Vocês estão bem? Sim, né? Vamos aqui, então, começar essa exposição, mas antes de começar, eu queria fazer um exercício com vocês. Um exercício de imaginação, tá bom? Eu vou pedir apenas uma coisa. Pare aí, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui. Eu gostaria que vocês procurassem na mente de vocês algo, pensem em algo lá no passado de vocês, que vocês faziam, que vocês gostavam muito, que causavam uma alegria enorme e que não conseguem mais fazer hoje. Seja porque não tem tempo, seja porque não existe mais, não sei. Pensem em alguma coisa. 10 segundos. Conseguem pensar? Eu vou ajudar, tá bom, gente? Eu, quando paro para pensar nisso, tem uma coisa que eu lembro assim, era da TV Manchete. Tem gente que não gosta. Gente, como eu gostava da TV Manchete. Como me causava alegria chegar em casa, sentar no sofá e assistir uns desenhos que tinha, desenho japonês que passava, até o pessoal Jaspion, Jiraiya. Como eu gostava, como eu ficava feliz com isso. Alguém lembra pensou em alguma coisa? Alguém quer falar aí? Ajudar? Thelma? Travou? Thaísa? Agora todo mundo travou, né? Mas eu sei que tem algo que te causava muita alegria. E o texto que nós vamos ler hoje e meditar nele, ele traz esse sentimento, ele traz essa realidade de nós olharmos para trás e termos uma grande alegria com algo, e uma tristeza porque nós perdemos aquilo. E a gente vai tentar meditar um pouquinho nisso aí, tudo bem? Vou pedir que vocês abram aí em Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Vou ler. Todos acharam? Amém? Show, vamos ler. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos e de outros que podiam entender. E todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazeias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias,
Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaias instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, pois este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Vamos orar? Soberano Deus, louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos porque estamos aqui para cultuá-lo em comunhão, para Te adorarmos como igreja, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um que está nos assistindo de casa. Que possamos juntos, Senhor, crescer aqui no Teu conhecimento, que possamos juntos entender a Tua palavra, essa que foi lida aqui, Senhor. Nos capacita, que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para isso, Senhor, e nos conduza. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a minha oração, no Teu santo nome, Senhor, que eu oro. Amém. Bom, esse episódio aqui, vocês já estão cansados de saberem, se passa aí num período pós-exílico. Não sei se vocês lembram, a gente teve uma série aí de pregações no livro do profeta Ageu, lembram? Se passa aqui nesse mesmo período aqui pós-exílico. Então no profeta Ageu, a gente vê que ele vem aqui para Jerusalém, ele instrui o povo novamente, construir o templo tinha parado, o povo saiu lá do cativeiro, veio para reconstruir tudo, lançaram a base do templo e pararam. Aí vem o profeta Ageu e exorta e instrui o povo a continuar aí a construção do templo. Aqui já está um pouco mais adiante, o templo já foi construído, os muros também, e agora ele se reúne, como o texto fala aqui, a gente vê Esdras, o escriba, Neemias, o governador, eles reúnem todo o povo aí na praça e juntos, depois de tanto tempo sem ter essa oportunidade, eles começam a ler novamente a lei do Senhor, a lei de Moisés. E aí, só para
abre parênteses, fazendo uma referência, essa lei de Moisés faz uma referência à Torá, tá bom? Os 5 livros ali que foi entregue a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então está fazendo referência a esses 5 livros aí, o Pentateuco, livros bastante importantes para eles. Então a gente consegue ver a alegria desse povo. Um povo que passou lá 70 anos no exílio, antes disso tinham tudo. A gente vê que é o povo de Deus, a nação santa ali, a nação de sacerdotes de Deus, onde eles possuíam o templo do Senhor, onde eles podiam fazer os seus sacrifícios de perdão dos pecados. Anualmente eles iam lá no Yom Kippur fazer o sacrifício como uma nação. Eles tinham esse relacionamento, Deus habitava ali, ensinou eles que através daquele templo, ele habitava no meio do seu povo. E aí em determinado momento, por causa da desobediência, e aí, por isso eu fiz aquela, eles lembrarem do passado, algo, não que traz esperança, algo que traz alegria a vocês. Eu tenho certeza que alguém sempre tem. Eu tive a minha, eu confessei meu pecado aqui para vocês. Cada um vai ter alguma coisa que quando vocês olham lá para trás, vai causar uma grande alegria. E hoje em dia talvez vocês não podem mais fazer o que vocês faziam. Isso é o que aconteceu com a nação de Israel. Eles olharam lá para trás, nesse episódio aqui que a gente vê, eles podiam ler constantemente a palavra do Senhor, juntos, no templo. Eles podiam fazer tudo isso, e eles perderam. Passaram 70 anos sem isso. Imaginem vocês perderem aquilo que é mais precioso para vocês, aquilo que te causa mais alegria, aquilo que te representa como povo, e eles perderam. E aí depois de tanto tempo, Deus derrama misericórdia sobre eles, e eles podem novamente usufruir disso. Eles podem novamente ler e conhecer desse Senhor que os resgatou e que os formou como um povo. Já isso já mostra algo bastante importante que nós devemos ter no nosso coração. Eu não vou separar em pontos, mas esse primeiro trecho aqui do verso 1 ao verso 8 já mostra algo importantíssimo para nós. A importância de valorizarmos a leitura e o entendimento da palavra de Deus. Se nós começarmos a negligenciarmos isso, a sua leitura e o seu entendimento, e quando eu falo entendimento é o estudo e meditação da palavra, ler só por ler, a gente lê qualquer coisa. Precisamos ler e precisamos meditar naquilo que estamos lendo. Uma coisa que eu aprendi muito interessante quando eu estudava teologia, e os meus professores sempre falavam que a teologia, o estudo da palavra de Deus, o estudo da Bíblia, é o melhor tipo de estudo que nós podemos aprender. Todo mundo concorda? Por quê? Não só traz conhecimento, porque traz muito conhecimento. Ou como traz geografia, história, traz sobre nós conhecermos sobre Deus, traz muito conhecimento, mas não só traz conhecimento, como traz uma transformação de vida, traz uma transformação de pensamento, uma alteração total do seu ser, porque você tem um encontro com o seu Salvador. Isso, nenhum tipo de disciplina, nenhum tipo de estudo pode te proporcionar. E foi isso que o povo de Israel, o Judá, mais especificamente aqui, infelizmente perdeu. Onde no cativeiro eles até tinham contato com a palavra, mas eram muito pouco. Eram nas casas e não constantemente como eles podiam fazer livremente, como eles estavam acostumados.
Então, que a gente possa trazer isso para a nossa vida, para o nosso coração. A importância que é a leitura e a meditação da palavra. Vocês, como é que está a sua leitura no dia a dia? Como é que está a devocional de vocês? Vocês têm separado o melhor tempo de vocês para Deus? E eu não vou falar qual é o melhor tempo. Tem gente que é de manhã. Tem gente que parece aqueles galos lá, né? Acorda antes do sol e consegue estudar, consegue meditar, e glória a Deus por você. Eu queria ser assim também. Porque olha, tem gente que é só de noite. Tem gente que é durante o almoço, não sei. Mas o que nós devemos entender nas Escrituras é: dedique o seu melhor tempo para ter um relacionamento com Deus. Se nós deixarmos muito no mecânico, a gente vai virar fariseus modernos. Se já não somos, tanto vocês como eu. Onde lemos as Escrituras e ela não causa nenhuma ardência no coração. Ela não causa nenhuma emoção. Você lê de forma fria. Você não consegue ler a palavra e se emocionar com ela. É difícil entender isso. Quando você olha para Cristo Jesus, o seu e o meu Senhor, aquele que nos resgatou da escravidão do pecado, aquele que morreu para que pudéssemos termos vida, e a gente lê todo o plano da redenção, lemos toda a história aqui, e a gente não se emociona com isso, e a gente não agradece isso, e a gente não fica feliz porque temos a oportunidade de estudarmos aqui isso se tivéssemos livres 24 horas por dia. E nós, vocês e eu, não fazemos isso. A gente muitas vezes não se emociona com isso. Mas a gente se emociona às vezes, talvez, com filmes de comédia romântica, ou filmes de romance, ou talvez eu, que sou um caso à parte, me emociono com Toy Story. Cada um se emociona, mas a gente não se emociona com as Escrituras Sagradas. E a gente vê isso nessa história aqui, Neemias, falando nesse começo, onde Esdras e Neemias, eles reúnem o povo, todos eles ali, como um só, escutando com paciência e com total atenção a leitura da palavra de Deus. O texto fala ali, e por um período bem longo, desde o raiar do sol até ali o período quase do meio-dia. Imaginem, quase aí, brincando aí, aproximadamente umas 6 horas, escutando com total atenção, com total desejo, a palavra de Deus. Abre parênteses, às vezes a gente reclama aí de pregações de 1h30, 1 hora. Fecha parênteses. Porque é muito cansativo. Deixa eu abrir de novo. Porque é muito cansativo. Fecha de novo. A palavra de Deus não deveria nos cansarmos. A gente deveria ter total gozo de estar escutando ela constantemente. E foi para isso que eu fiz aquele exercício. Para a gente tentar se colocar no lugar de Judá aqui, de Israel. Para tentar entender a alegria que eles estavam sentindo. Novamente, a oportunidade de ler a palavra de Deus. E não só isso, a gente vai ver mais para frente que depois que eles estão lendo, o povo está escutando com total atenção, e aí eles começam a colocar o rosto, se prostrar, colocar o rosto no chão, e chorar, e prantear, depois de estar ouvindo essas palavras. Por quê? Eles estão chorando nesse momento tão sublime aí, e a gente depois vê que Neemias fala, não é para chorar, agora é um momento de alegria, vamos comemorar, vamos festejar, porque esse momento é dedicado a celebrar o Senhor.
mas eles se sentem tristes. Por quê? Porque você começa a ver, eles começam a ver, que a situação na qual eles se encontram, de perder esse momento tão maravilhoso que eles sempre tiveram acesso, foi por culpa deles. Foi por culpa da desobediência. Foi por culpa de não levar a sério a palavra do Senhor. A gente vai ver, se você ler o capítulo anterior, né? Tem aquela questão ali do casamento misto, que a gente vê que foi um dos pontos principais aí que fez Israel pecar contra o Senhor e se afastar cada vez mais. A gente vê isso começando lá em Juízes, onde o Senhor manda eles expulsarem os povos ali da região. Por quê? Porque o Senhor é mau? Não, o Senhor não é mau. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabia que o povo, vamos viver junto, vamos conviver, vamos fazer tudo ali que eles fazem, é isso aí, você vai fazer tudo o que eles fazem. Daqui a pouco estão fazendo sacrifício humano, estão fazendo idolatria, então está uma beleza só. E foi isso que aconteceu. E aí a gente vê, principalmente no capítulo anterior, vocês podem ler depois, essa questão do casamento misto, onde eles casando com pessoas que não eram da nação deles, com pessoas que não tinham o mesmo tipo de princípio e instrução que eles tiveram através da lei de Moisés. Então a gente vê um povo que começa a olhar tudo isso, um povo que começa a sentir a alegria de recuperar aquilo que causava tanto gozo para eles no passado, mas também a tristeza, que eles, por entender que eles perderam tudo aquilo por culpa deles mesmos, por culpa dos pecados, por culpa do viver o dia a dia e esquecer da importância do Senhor. E, infelizmente, é isso que acontece com vocês e comigo. O quão a gente se torna negligente no nosso dia a dia. É corrido, a gente trabalha, a gente estuda, a gente às vezes tem que, até o próprio seminário, né? Renato sabe muito bem disso, os nossos professores sempre falavam que para nós sempre tomarmos cuidado, para que o estudo da palavra de Deus não se tornasse algo mecânico, ao invés de algo espiritual, de tanto você estudar, só estudar, e esquecer que é muito além do que isso. Existe um relacionamento, um se derramar diante do Espírito Santo, um se derramar diante de Deus. E a gente faz isso muitas vezes. Nós estamos na quarta. Eu vou perguntar, mas ninguém precisa levantar a mão, tá? Quantos de nós aqui, essa semana, vocês já fizeram a devocional de vocês certinho todos os dias? Já leram a Bíblia certinho, meditaram nela, leram ela, por exemplo, leram em João, e leram lá no princípio, falando sobre Jesus ser o verbo, e tentaram entender e aplicar isso na vida de vocês? O que isso vai mudar na minha vida? O que isso transforma na minha vida? Vocês já fizeram isso essa semana? Como é que está a oração de vocês essa semana? Vocês já oraram? Oraram de manhã, agradecendo a Deus pelo privilégio e a bênção e o grande milagre de vocês poderem respirar? Oraram de noite, durante a semana, agradecendo por todos os livramentos que às vezes você não percebe e todas as bênçãos que Ele derrama e às vezes a gente também nem percebe, ou às vezes a gente acha que é do nosso próprio esforço, né? Eu trabalhei, consegui isso, show de bola. E a gente esquece que tudo que a gente consegue, que tudo que a gente tem, só temos porque é do Senhor, só temos porque o Senhor permite. Será que vocês fizeram isso? E eu me coloco também nessa situação. E eu falo tudo isso, e eu adoro o Antigo Testamento, todo mundo já me conhece. A gente está numa leva aí o escolão, né? Falando da importância de conhecer o passado. E como é importante conhecermos o passado. A gente olhar para a história de Judá aqui,
Tudo que eles passaram, seja antes do cativeiro, seja no cativeiro, seja pós-cativeiro, seja nesse momento tão difícil aqui, que eles tiveram de construção do templo, construção do muro, as nações ali, os outros povos atacando eles com essa situação do casamento misto. Tudo isso está aqui para que a gente consiga ler, entender, como Esdras e Neemias fizeram o povo exercitar o ler e o entender, para não cometermos novamente esses erros. Essa é a maravilha de a gente olhar para o passado. Eu estava estudando, e aí eu estava vendo lá uma frase lá do Mário de Andrade, se eu não me engano, poeta. O passado é para ser refletido, é para você olhar o passado e aprender, não para você viver o passado ou ficar cometendo os mesmos erros dele. Estou parafraseando, tá bom? Não foi com essas mesmas palavras. Mas o passado, a gente olhar aqui, é para nós aprendermos. Israel olhou para o passado e aprendeu. Aprendeu que eles pecaram. Aprenderam que a situação que eles estavam era por culpa deles. E eles entenderam agora, que agora eles estão ali também por causa da misericórdia do Senhor. Eles começam a olhar tudo que o Senhor fez. E não é ao acaso que fala aqui que eles estão comemorando essa festa aqui dos 7 dias. Essa festa que faz uma referência à festa do tabernáculo, ou a festa das cabanas, como alguns falam, que é justamente uma festa onde Israel parava e relembrava o que o Senhor fez por eles lá no passado. O que o Senhor fez por eles ali, libertando eles do Egito. Nós, como seres humanos, temos que relembrar constantemente o nosso passado. Temos que refletir sobre ele para aprendermos, para não cometermos os mesmos erros. Depois vocês podem ler com calma, mas depois que Israel, Judá aqui, eles olham para tudo isso, olham para o passado e eles se sentem tristes, o pranto cresce por causa de tudo que aconteceu com eles. É muito bonito ver o reconhecimento deles diante do Senhor. Eu queria ler rapidinho aqui o trecho do capítulo 9, só para nós vermos aqui. A partir do verso metade do 5b. Levante-se e louve o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda a expressão de louvor. Verso 6. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há. A terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigaseus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo de sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os teus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai dos céus e lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecesse o teu sábado santo e lhe destes ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo.
Na fome, deste-lhe pão do céu, e na sede tiraste para eles águas da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentavas, e deste-lhe água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartisse entre eles. Tornaste os teus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratasse com bem quisesse. E aqui, depois você pode ler com o capítulo 9 inteiro, as grandes ações do Senhor para o seu povo. E quão maravilhosas elas eram. E o povo reconheceu isso. E o povo lembrou de tudo isso. E o que eu falo para vocês hoje, tanto para vocês como para mim, lembre-se constantemente do que o Senhor fez por nós. Deus fez grandes maravilhas. Deus preparou todo um plano da redenção para que nós, perdidos em nossos delitos e pecados, tivéssemos a oportunidade novamente de ser resgatados através de Jesus Cristo. Deus fez grandes milagres no passado. Deus nos permite viver a cada dia. Deus nos permite respirar. Conheçam aquilo que Deus fez por cada um de vocês, por mim. Mas isso só vai acontecer se vocês de fato lerem e meditarem na palavra constantemente. Se vocês não fizerem isso, nos momentos de dificuldade vocês não vão lembrar do que o Senhor fez, faz e constantemente fará por nós nos momentos de dificuldade. Precisamos constantemente meditar nas Escrituras. E o povo entende isso. E o povo, além de entender isso, eles vê os mandamentos que há muito já tinham sido esquecidos. A gente vê no texto que fala que durante essa festa que eles comemoravam, não era de qualquer jeito. Eles tinham que estar ali morando ali em tendas para comemorar essa festa. Eles já nem lembravam mais disso, nem sabiam mais disso. E foi lendo a palavra de novo, meditando nela e entendendo que eles viram o que eles precisavam fazer, o procedimento que eles precisavam seguir. E eles assim o fazem. Para nós guardarmos os mandamentos do Senhor, para nós conhecermos os mandamentos do Senhor, consequentemente, precisamos estar mergulhados na palavra de Deus. Então é isso, através do relato dessa história aqui, de Israel, de Judá, do povo de Deus, que eu queria que vocês entendessem isso. Então o que eu vou falar, que eu gosto sempre de falar, é estude. Estude e estude a palavra de Deus. Vocês e eu temos a oportunidade de estudarmos a palavra dele sem perseguição nenhuma, sem um confronto tão direto às nossas vidas.
É claro que a gente aí no nosso dia a dia, a gente tem algumas dificuldades, pessoas que não seguem os mesmos ideais que a gente e muitas vezes nos rebaixam, nos minimizam e por aí vai. Mas isso não é impedimento para que a gente, como servo do Senhor, a gente pare tudo para estudar a palavra e consequentemente sermos mudados por ela, sermos transformados por ela, para que a gente viva uma vida que glorifique a Deus, para que a gente, como a nação de Israel aqui nesse momento, seja vivificado, tenha um avivamento constante. E aí às vezes a gente tem um entendimento errado do que é um avivamento, né? A gente fala do avivamento, a gente já pensa aqui num grande movimento, onde com gritaria, com várias determinações, com um monte de coisa, um tumulto ali. Avivamento é muito mais do que isso. Avivamento é você se derramar diante do Senhor, o Espírito Santo habitar em você, você ser transformado por Ele, e você prantear e reconhecer o teu pecado diante de Deus. Esse é um avivamento que nós devemos viver constantemente. Olharmos para nós e vermos o nosso pecado e nos sentirmos tristes com isso e clamarmos e buscarmos ao Senhor para que Ele nos perdoe e nos capacite a seguirmos cada vez mais em frente e sermos mais parecidos com eles. Então estude, se comprometa com a palavra de Deus. Precisamos, como cristão, nos comprometer. E aí eu deixo alguns desafios para vocês, tá bom? Nós finalizarmos, que eu sei que já falei demais. Já falei lá no começo, dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor tempo. Dê o seu melhor de tudo para Deus. Ele merece. Por tudo que Ele faz por nós, no nosso dia a dia, Ele merece. Estude a palavra do Senhor. Separe um tempo na sua casa. Se você está com dificuldade de manter uma constância, peça ajuda. A gente é um corpo, a gente é uma família, a gente é a igreja de Cristo. Peça ajuda. Chega aqui no seu irmão e fala assim: estou com dificuldade para estudar a palavra. Estou dando prioridade para todas as coisas, menos para as Escrituras. Não estou conseguindo orar. Me ajuda. Tenho certeza que a pessoa ou alguém vai te ajudar. Porque isso é prioridade. Devemos caminhar juntos. Juntos, cada vez mais para a glória do Senhor. Para se aprofundar na palavra, além de estudar em casa, e não só depender apenas das pregações de quarta e domingo, é importante, mas não dá para você viver só com as pregações de quarta e domingo. Precisa ter um estudo constante. Mas participe das programações aqui da nossa comunidade. Seja assíduo, seja comprometido. Cultos de quarta, domingo, temos nossos encontros de jovens, nossos cultos de jovens, nós temos nossos papos retos, lá para os adolescentes. Nós temos vídeos aí no canal da igreja, onde você pode cada vez mais se aprofundar, devocionais. Seja comprometido com a palavra, seja comprometido com a comunidade na qual você faz parte, pois nós somos representantes de Deus aqui na terra. Precisamos levar o nome de Cristo para o mundo afora que tanto necessita ouvir das boas novas da salvação. E por último, só para nós finalizarmos, lembre-se constantemente do que Deus fez por você. Lembre-se constantemente do passado, de tudo que Deus fez no passado, para que você tenha certeza do que Ele fará no seu futuro. Para que você se mantenha firme nas maiores dificuldades que com certeza vocês e eu vamos passar.
É olhando para o passado que a gente vai se manter firme no presente e vai ter certeza de que Deus é fiel e mantém a sua palavra no futuro para nós. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar para finalizar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado porque tivemos o privilégio e a oportunidade de estudarmos agora esse texto de Neemias 8. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais comprometidos contigo, mais comprometidos com a tua palavra, Senhor. Que consigamos sermos disciplinados nela, que consigamos ser bons mordomos do nosso tempo e dedicarmos e entregarmos o melhor para ti. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Sabemos o quão difícil é, tu sabes, mas que a gente consiga entender que nós somos uma família, que nós somos um corpo, o teu corpo, e que nós podemos nos ajudar nessa caminhada de altos e baixos. Muito obrigado, Senhor, por ser um Deus presente, um Deus que fez tantas maravilhas pelo teu povo, um Deus que realizou tantos milagres, e glorioso é o teu nome, Senhor, glorioso é a tua pessoa. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por tudo que fez. Te agradecemos, Cristo Jesus, por ter se feito carne e ter morrido na cruz por nós, por ter tomado todo o nosso pecado para ti, para que o Senhor nos tornasse justos novamente diante de ti. Só temos a agradecer, Pai. Que o Senhor possa despertar o nosso coração e que possamos sentir uma paixão, uma ardência, um calor ao estudar a tua palavra, Deus. Que possamos nos prostrar no chão ao vermos o quão pequeno nós somos, o quão pecadores nós somos diante de ti e o quão necessitamos de ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos, que o Senhor possa nos levar em casa, levar em segurança para casa, que o Senhor possa também guardar aqueles que estão nos assistindo de casa, Pai. Muito obrigado por tudo. Esta é minha oração no teu santo nome, Senhor, que eu oro. Amém. Vamos agora para os pedidos do chat. Temos só um pedido. Vamos aqui, o Chico Dias, ele dá boa noite e pede oração pela família, em especial um amigo, Leandro Oliveira, que ainda está passando por cirurgia. Então vamos orar por esse pedido aqui. Tenho certeza que cada um de vocês tem muitos pedidos. Se vocês precisam de ajuda em oração, se vocês precisam de ajuda, nos procurem. Peça oração, não precisa ser no chat, quando estivermos saindo, peça oração para que a gente consiga orar constantemente uns pelos outros, para que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. Precisamos disso, precisamos de oração. Oração é algo imprescindível, importantíssimo na nossa vida como cristão. Tudo bem? Vamos orar? Novamente. Senhor Deus, especificamente nesse momento, Senhor, quero te pedir por esse pedido aqui do chat, Pai. O irmão Chico está pedindo pela família e pelo amigo Leandro que está passando por uma cirurgia, Deus. Que o Senhor, com o teu poder, com a tua imensa e infinita sabedoria, possa capacitar os médicos, Senhor, para que tudo ocorra bem nessa cirurgia, Senhor. Que o Senhor também possa confortar o coração do amigo dele, o Leandro, Pai. Confortar o coração dos familiares, confortar o coração dos amigos. Sabemos o quão difícil é um momento de cirurgia, de enfermidade, mas ser com eles, Pai. Que nesse momento eles derramem essa ansiedade, essa preocupação diante de Ti, pois só o Senhor pode nos dar essa paz que a gente não dá nem para compreender, Senhor. Vai muito além da nossa racionalidade. Ajuda essa família nesse momento e que nós, como igreja, possamos estar orando por este pedido, Pai. Também te peço por pedido de cada um que está aqui, Senhor. Eu não sei, mas creio que cada um passa por dificuldades, cada um tem pedidos para agradecer por conquistas que o Senhor permitiu. Muito obrigado, Senhor.
pela vida de cada um, ser com cada um, Pai, e que nós possamos estar constantemente em oração, nos derramando de joelhos e clamando a Ti, pois Tu és soberano, Tu és poderoso, Tu faz maravilhas que nós não conseguimos nem explicar. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa é a minha oração, no Teu santo nome que eu oro. Amém.